Olá pessoal, estamos iniciando nossa terceira aula da disciplina de Tecnologia da Construção, voltado para o curso de Edificações. Então, nessa aula nós vamos estudar um pouquinho sobre a obra, sobre o início de uma obra. A obra ela pode ser classificada, dependendo da construção, nesses 5 tipos: edificações, obras viárias, obras hidráulicas, sistemas industriais e obras de urbanização. Nós vamos trabalhar especificamente com as obras de edificações. Então, para início de toda a obra, temos que ter um terreno. Então, o terreno é o começo de tudo, sem ele nada de obra. Assim, antes de comprá-lo, é conveniente fazer um roteiro contendo localização, área a ser construída e o zoneamento urbano. Então, todos esses fatores são interessantes para a escolha do terreno. Muitas das vezes o terreno é um projeto já realizado, já feito, uma planta, e depois vai escolher o terreno. Não é muito usual, mas ocorre. Neste caso, o terreno tem que ter as condições da planta já pré-construída, pré-elaborada. Mas o ideal é que se escolha o terreno e logo após realize o projeto. Então, o projeto muitas vezes, dependendo de quem será o dono da obra, ele é feito pelo próprio proprietário, e não por um profissional especializado. O ideal é que seja feito por um profissional especializado ou acompanhado desde o início, mas aí nós, como profissionais de edificações, temos que encaixar esse projeto nas normas técnicas, porque o proprietário, quando elabora esse tipo de projeto, o projeto está apenas um esboço, não está de acordo com as normas. Então, realizando o projeto da maneira adequada, da maneira correta, feita a planta da maneira com as normas já estudadas, vamos para a aprovação desse projeto, aprovação dessa planta. A partir daí, temos que examinar o plano diretor, que constará as exigências para aprovação da planta e autorização da construção com licença para iniciar a obra. Como falei na aula passada, que cada município tem o que nós chamamos de plano diretor, que é o mecanismo legal que visa orientar a ocupação do solo urbano, ou seja, não é uma coisa bagunçada. Para fazer uma construção, precisa obedecer uma série de regras para ser aprovado essa tal construção. E isso pode variar de município para município. Ele tem uma linha bem semelhante, mas tem algumas especificações que podem mudar dependendo da localidade. Partindo da aprovação do projeto, temos o início dos serviços preliminares. Primeiro, topografia do terreno, sondagem, limpeza do terreno, movimento de terra, verificação da disponibilidade de instalações provisórias, verificação das condições de vizinhança, as demolições, quando necessárias, a retirada de resíduos da demolição. Então, na topografia do terreno, este levantamento será utilizado para melhor posicionamento do edifício. Irá definir uma melhor conformação do edifício em relação ao terreno. Ele vai auxiliar também na demarcação dos limites do terreno, na locação de nivelamento dos furos da sondagem, na demarcação do esquadro da obra, na locação de estacas, locação de pilares, nivelamento de terreno, acompanhamento das prumadas dos pilares, nivelamento de pisos e lajes, entre outros. Então, o estudo topográfico é um dos mais importantes a serem realizados durante esses serviços preliminares.
pois ele vai auxiliar nos outros demais estudos e procedimentos da obra. Então, a sondagem do terreno. Depois de definido o terreno e o projeto, deverá ser feita a sondagem do terreno. Esta sondagem irá identificar a resistência do solo, a existência de lençóis freáticos, entre outras características. A sondagem do terreno proporciona valiosos subsídios sobre a natureza do terreno que irá receber a edificação, como característica do solo, espessura das camadas, posição do nível da água, além de definir, a partir desse estudo, o tipo de fundação a ser utilizada, também a profundidade, também as dimensões das estruturas. Então, sem o cálculo estruturais, as estruturas da construção poderá custar mais que o necessário ou ficar comprometida. Ou seja, o cálculo estrutural é o dimensionamento das estruturas que irão sustentar a edificação e transmitir seus esforços ao terreno. Então, sem o cálculo estrutural adequado a ser realizado a partir do estudo da sondagem do terreno, a estrutura da casa ficaria totalmente comprometida, pois poderíamos colocar uma estrutura de reforço bem menor do que a ideal para o tipo de solo. Então, depois é realizada a limpeza do terreno. A limpeza do terreno irá prepará-lo para a chegada das máquinas e do pessoal da obra. Durante esta limpeza poderá ocorrer a necessidade de supressão vegetal, retirada de árvores. Neste caso de supressão vegetal, aí já tem que ser pedido uma espécie de autorização para o IBAMA ou algum órgão competente do município para retirar daquela árvore, senão se caracterizaria como crime ambiental. Dependendo também do tipo, do local da construção, é necessário fazer todo um estudo sobre sobre as espécies ameaçadas, tanto na fauna como na flora daquele local onde vai ser realizada a construção. Já é um estudo, já é realizado por um profissional como engenheiro florestal, engenheiro ambiental, até o biólogo pode realizar a construção desse laudo. A demolição é um serviço perigoso na obra, pois é comum mexer-se com edifícios bastante deteriorados e com perigo de desmoronamento. E não é só isto, pois neste serviço as coisas caem, desabam. No caso aí, temos dois tipos de limpeza de terreno. Um podendo ser apenas vegetal e o outro tendo que ser realizada a demolição. Neste caso, ocorrerá quando a nova construção não tiver, vamos dizer assim, nada a ver com a construção anterior, a construção que está lá no momento. Então vai ter que ser feita a demolição, porque não tem como reutilizar aquela construção. Muitas vezes também, às vezes, poderia até reutilizar a mesma estrutura, tudo, mas está comprometida. A construção já está comprometida, então não tem como reutilizar essa estrutura. Então o processo seria a demolição. E a partir daí, tendo que ser removido todos os resíduos do terreno para o posterior processo, que seria a terraplanagem. No caso, a terraplanagem consiste na construção de fundações para edificações, contenção e monitoramento das encostas, nivelamento do solo de uma região destinada à construção e à remoção da terra para mineração, tanto a céu aberto quanto subterrâneo. Então aqui temos uma definição de terraplanagem,
para algum tipo de construção, sendo ele de mineração ou uma construção de edificações. Então, a parte da terraplanagem nós temos o que ocorre um movimento de terra. Ele engloba 3 modalidades. Primeiro, o corte, remoção do solo ou rocha mediante a escavação, com a finalidade de regularizar o terreno. Dentro da terraplanagem temos o que chamamos de movimentação de terra, que ela engloba 3 modalidades. Primeiro, o corte, que é a remoção do solo ou rocha mediante escavação, com finalidade de regularizar o terreno ou para se extinguir uma cota inferior. Depois podemos também ter o aterro, que é a colocação do solo vindo de outro local, com a finalidade de regularizar o terreno ou para se atingir uma cota superior. O outro seria o corte mais o terreno. Essas 3 modalidades podem ocorrer dentro de uma construção. Você pode usar só o corte, dependendo do terreno, só o aterro, ou o aterro mais o corte, que é chamado de seção mista. Nesse tipo de operação, o material removido de um ponto da obra é usado para compensar a necessidade de aterro em outro ponto. Se a quantidade de escavação compensar a de aterro, não é necessário trazer material de fora para a obra, ou seja, primeiro poder fazer o corte para nivelar, ou o aterro também. E esse outro ponto, que é o corte ou aterro, vai retirar de uma parte, geralmente mais alta, para a parte mais baixa. Ou seja, esse corte, essa retirada esse corte iria ser usado como aterro. E caso o corte seja superior ao aterro, não necessitaria de trazer material para realizar o aterro, porque o corte já supre esse material que seria vindo para a obra. Então, pode-se empregar equipamentos manuais ou mecânicos. Os manuais, constituídos sobretudo pelas pás, enxadas e picaretas, eles são normalmente utilizados em edificações de pequeno porte, geralmente com 100 metros cúbicos. Não precisaria, a partir desse volume, não precisaria de equipamento de grande porte. Acima disso, o ideal que se trabalhe com equipamento de grande porte. Os equipamentos mecânicos permitem maior produtividade, dentre os quais destacam-se para uso em escavações difíceis. Eu trouxe 3 equipamentos mecânicos de grande porte que podem ser utilizados para a movimentação de terra. Primeiro, a pá carregadeira, a retroescavadeira e a canchel. São 3 equipamentos bem utilizados em obras de grande porte. Além deles, também temos uma pá carregadeira de pequeno porte, que também é bem utilizada para esse tipo de serviço. Pois é, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, só nos contactar.